Graça e paz, amados. Espero que o áudio saia bom, porque eu saí no improviso. Não no improviso de estar aqui, mas de gravar agora esse devocional para vocês. Bem, quando nós estamos assim muito próximos da natureza e nós contemplamos a grandiosidade de Deus, um pedacinho minúsculo, talvez menor que um grão de areia, e nós passamos a refletir, a pensar, ou até nem pensamos tanto, porque o sentimento, a sensação que nós temos é contagiante. Pensar nesse Deus que nos ama tanto, que nos criou, que mantém esse universo na palma das mãos e que muitas, não poucas às vezes, nós o ignoramos, nós talvez o subestimemos. A nossa ignorância, na nossa humanidade tão pobre, não é verdade? Pobre se estamos longe dele. Pobre se desejamos realmente ignorar essa dádiva, esse presente indescritível que é sermos filhos do Criador. Somos herdeiros em Cristo Jesus, mas não para poucas pessoas. Essa consciência dessa grandiosidade, dessa herança, ela se perde. Não, ela não se perde. Nós ficamos ignorantes, nós ficamos adormecidos quanto a esse presente, a essa vida plena, essa vida maravilhosa que é Deus em nós, habitando em nós. Ele escolheu que nós sejamos sua habitação. Olha só, isso é grande demais. E eu mesma levei muito tempo para compreender isso. Eu era uma pessoa religiosa, cumpridora de algumas coisas, mas eu não conseguia compreender, vivenciar isso. Estou olhando para lá, falando com vocês, estou apreciando aqui as maravilhas das águas espumando, subindo, arrebentando nas pedras. E é demais, né, amados? Mas o mais importante da minha vida, que eu vejo agora nesse momento, é ter compreendido, sabe, espiritualmente. Sabe, eu vim compreendendo isso, numa escalada, degrau por degrau. Mas hoje, mais do que nunca, essa consciência, ela é mais plena. E ela me traz muita alegria. Ela me traz muita paz. Não é que para eu chegar até aqui, e aonde eu vou ainda avançar, não que eu não vá ainda sentir dores desconfortáveis, para eu viver na plenitude, essa minha natureza espiritual aqui nesse corpo humano, que às vezes me exige tanto tempo, cuidados, sabe? Exige de todos nós. Temos que fazer nossa higiene, temos que nos alimentar de forma adequada, temos que nos exercitar. Mas, em última análise, foi Deus que escolheu assim. Ele que nos fez assim. Então, não tem do que reclamar, não é mesmo? Ele sabe de todas as coisas. E realmente, o que eu desejo para você é isso que eu tenho encontrado em Deus, sabe? Mas para nós de fato encontrarmos isso, nós precisamos nos submeter aos caminhos que Ele traçar para nós percorrermos. Porque somente Ele conhece a nossa natureza. Às vezes teimosa, às vezes rebelde, se comporta assim, muitas vezes. E Ele pacientemente, Ele vem e nos leva além, nos dá a graça dEle, sabe? É tudo pela graça, realmente. Sim, a graça, a força dEle em nós, para podermos continuar, perseverar, e ainda quando nós não compreendamos nada. Às vezes nós somos envoltos em situações que nós não temos a compreensão imediata, mas também nós percorremos caminhos anteriores a essa percepção que nós nem nos tenhamos dado conta, na ignorância, nos equívocos da nossa alma, percepções enganosas. Mas ainda assim, Ele está conosco. Ele está conosco nos levando, nos conduzindo às melhores escolhas, e a mais importante delas é pertencermos a Ele. A mais importante delas é esse sentimento, essa certeza, não só um sentimento, mas a convicção de que nós somos dEle, que nós viemos dEle, que nós estamos voltando para Ele todos os dias.
e que o cumprimento da lei é o amor. E esse amar não é só em palavras, mas é em atitudes, ações correspondentes ao que significa amar segundo a palavra de Deus. Viver essa vida aqui na perspectiva correta. Perspectiva correta. Eu não sou desse mundo, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E aí, é um entrave para muita gente isso. Já foi para mim, bastante. Né? Quisera eu ter hoje uma idade menos, né, do que eu tenho, a metade, ter a maturidade que a experiência me levou a adquirir. Mas não é assim. Por isso a palavra de Deus também fala que aqueles que confiam no Senhor, os jovens correm e se cansam, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, correrão, não se cansarão, subirão com asas como águias. E tem também Josué, né, que disse, Senhor, com a qualidade toda que ele estava, o dobro de quando ele começou a caminhar, né, lá para o deserto, saindo da terra, da escravidão. Ele disse, eu me sinto novo, muito mais novo do que antes. Então que nós realmente possamos abraçar essa promessa, acreditar nessa palavra, porque a palavra é viva, amados. Pela palavra o mundo se fez e tudo que existe nele. Então que nós confiemos na palavra e saibamos que ela é real, ela é ferramenta preciosa. Nada existia, nada. E pela palavra tudo que existe foi feito. Então nós podemos crer assim na palavra, abraçar a palavra, conhecer a palavra com certeza. Como tem uma canção, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Esconder a palavra é esconder no sentido de preservá-la, de valorizá-la, de buscá-la, de meditar na palavra, de obedecer a palavra. É isso que importa, amados. Que nós peçamos a Deus força, graça, não desistamos. Ainda que a caminhada seja difícil, e ela é difícil. Não é fácil estarmos aqui, combatermos o bom combate. Não, quem disser que é fácil, não está falando a verdade. Eu sinto muito em te dizer isso. Mas essa é a realidade. E a vida, né, ela é frágil, ela é breve. Eu tive um primo que ele dizia, na mãe dele era pastora, ele dizia, ai não, vou viver. E aí depois quando tiver vivido bastante, eu vou me arrepender e vou ter a salvação. Ele partiu antes. Não foi possível. Sabe? Então não somos nós a planejar. Não. Nós realmente precisamos obedecer. Como que eu existo? Como que eu vejo tudo isso à minha volta e não creio num Deus Todo-Poderoso que criou, que mantém esse universo na palma das mãos? Como? Não há como. É muita audácia, é muita obstinação, é muito orgulho, é muita ousadia dizer que, não tem um Deus, são as minhas leis, é a minha vontade, eu posso viver tudo, eu posso fazer tudo. Quanta ilusão, quanto sofrimento eu vou trair para mim mesma, né? Mas quando eu me rendo, quando eu exercito essa submissão, saber que eu sou feitura das mãos dele, que eu tenho um pai que cuida de mim, que me ama, que cuida de você, que cuida de todos nós. Já é o começo de atitudes, né, corretas, que vão fazer-nos encontrar a paz, que vamos, sabe, já começarmos um pé na eternidade, outro aqui. Mais uma vez eu digo que é o que eu desejo para você neste dia e sempre. Digo neste dia porque é o dia de hoje que nós temos, né? Para viver, para respirar fundo, amados, e para pedir a Deus, Senhor, dá-me forças, dá-me um coração tratável, para que eu queira te aceitar, para que eu queira me render, para que eu possa admitir a minha pequenez sem ti e o quão eu posso chegar com a tua força, com as tuas promessas, com a tua bondade, mesmo que eu não seja merecedora de nada. Mas o Senhor me fez, porque o Senhor me ama. O Senhor me mantém aqui, viva, mantém você aí vivo. Estou olhando para baixo porque eu estou sobre pedras aqui. E é bem... tem que ter cuidado para caminhar aqui, né? Então,
Ele nos fez e Ele nos mantém, não é verdade? Então que a gente realmente queira conhecer esse Pai, a gente queira perseverar, a gente queira prosseguir em conhecê-lo. Eu estou aqui, você está aí, porque há propósito para as nossas vidas. Ele fez propósito para cada vida. Nenhuma existência, nenhuma vida é sem propósito. Há propósitos. Qual é? Não sei. Eu estou a cada dia, um dia após o outro, buscando conhecer os propósitos de Deus para a minha vida. Sabe? Às vezes parece que nada faz sentido. Sim. Quem é que nunca passou por isso? Que não passa? De achar, de repente, que tudo perdeu sentido. Ou fiz escolhas erradas. E daí, você tem hoje, eu tenho hoje. Terei amanhã, se Deus assim permitir. Mas desde que hoje eu me entregue a Ele agora, vai fazer sentido. Vai ter alegria, vai ter a certeza de que isso aqui é passageiro. Virá a eternidade. E com ela a nossa habitação eterna, infalível. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Sabe? Isso é bom demais, amados. Isso não tem preço. Por mais que estar aqui nesse lugar lindo, né? Porque eu acho lindo. Eu amo o mar, sabe? Seja bom. Mas a eternidade, o lar celestial, é muito mais do que tudo isso aqui. É muito, muito, incomparavelmente mais. A palavra de Deus fala: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E amar a Deus não é só dizer eu amo a Deus. Ei, posso dizer que eu amo qualquer pessoa aqui dessa dimensão, mas é isso aí reverberar em atitudes, em escolhas, principalmente em obediência, em renúncia, sabe? Não querer ir aonde Deus não está, não querer fazer aquilo que Ele não quer que você faça, não sonhar aquilo que não seja os sonhos dele, porque tudo dele é perfeito. Ah, pastora, os pássaros lindos ali atrás, mas a gente ainda consegue ver. Isso é não ter liberdade. Não, isso é ter liberdade sim. Essa é a liberdade real. Essa é a alegria real, amados. Não existe alegria maior que essa, podem ter certeza. Vamos então nos desafiar na tarde deste dia, noite que está chegando. Vamos nos desafiar. Desafio de pedir a Deus. Nem os nossos desafios são na nossa força. O desafio é de pedir. Peçamos a Deus agora, em nome de Jesus, ó Pai, que aquele que está me ouvindo, aquele que vai me ouvir, seja de qualquer tempo, qualquer hora, que nós sejamos com a Tua força, Deus, capazes de abrir os nossos lábios, ó Deus, direcionar a nossa mente, a pensar no Teu amor, a querer, ó Deus, a Ti, mais do que tudo, e que os nossos sonhos sejam realmente os Teus sonhos, que a nossa vida seja realmente vivida para a Tua honra, para a Tua glória, para realmente vivermos aqui os propósitos que o Senhor tem no coração para a nossa existência. Em nome de Jesus, amados. Aleluia. Deus te abençoe. E antes de você desligar aí, curta, compartilhe. Há pessoas que serão beneficiadas ao ouvir esse vídeo, mas é com a sua ajuda. Eu não faço nada sozinha. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito de ser mensageira da palavra de Deus. Mas sem a sua ajuda não vai chegar além. Então, eu conto com a sua ajuda. Muito obrigada. Fique na paz, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.